Aê! Meu Há querido, quanto tempo, gente? Pensando mas só na nunca outra. esquecemos do você. Muita saudade. Eu não te Também, minha conhecia irmã. só o Newton, pessoalmente, eu não te conhecia pessoalmente, mas é um prazer, já te acompanhava aí nas redes sociais, na TV. Ah, que alegria, gente. Alegria estar aqui Alegria com nossa. você. E aí, Nossa, minha gente, como é que vocês estão, hein? Olha, estamos nessa pandemia, estamos. trabalhando muito. Sim, E nós temos agora também uma instituição de longa permanência de idosos. E sim. então temos quase 50 idosos, quase todos demenciados, cadeirantes, que na época do Covid aí estão nos preocupando um pouco. Ah, com Graças a certeza. Deus, ainda virgens de Covid. Todo mundo muito Ah, bem. que coisa E boa. você, tá na Paraíba hoje ou tá viajando? Não, desde que começou o isolamento social, aí em fevereiro, acho que a última viagem que eu fiz foi 16 de fevereiro, eu estava no Rio. Poxa, E de lá para cá, todas as palestras profissionais são feitas online também. Agora que vai começar algumas viagens, mas estou em casa. Estou aqui full time, 24 horas, 7 dias da semana, e maravillosamente. trabalhando 24 horas, né? Eu durmo, eu vejo sério, eu relaxo, eu leio. Mas assim, eu acho que a gente tem um sentimento de compromisso com a vida, né, Nilton? Você sabe disso, e Aham, a gente, aham. a gente às vezes precisa até se convencer de que precisa parar, né? Para não extrapolar, digamos assim, a carga que a gente coloca sobre a vida. Mas a gente, claro, não Aham. fica assim de boa e a gente tem um prazer também no que faz. Então, quando a gente tem um prazer no que faz, termina que o trabalho não é uma coisa tão pesarosa, porque claro que tem um desgaste, mas como tem uma recompensa desse prazer, então as É coisas bom vão fluindo. demais. Assim é Demais, bom demais demais mesmo. falar contigo. É Tava com verdade. muita Com saudade certeza. de você, viu? Também. Quando Você é muito voltar à especial pra normalidade, gente. damos Tamo uma passadinha juntos, aí. Em com Vamos. Rio das Artes, certeza. cidade linda, gostosíssima, né? É, Maravilhoso aí, é muito linda. A instituição é muito linda, né? Só de você ir para aí já relaxa. Sai, sai Aí é. do, então. sai do Já sai. Frege, sai do Frege da Grande São Paulo e é como Pois se fosse um é. portal, né? Um E portal para o hoje, outro. e Tão hoje nós, perto. nós estamos com um clima de Campina Grande aqui. Tá 35 graus aqui hoje. Eita, aqui não, aqui Embora deve não, estar. deve estar Aqui, por aí, né? não, aqui deve estar 20. Aqui é nosso Ah, é, inverno. É. é Aqui o verdade. 35 é o nosso máximo do verão. Aqui é o 35 é o máximo que a gente chega Nossa, no hoje verão. dá para fritar ovo no asfalto aqui. É. Tá Pô. demais, demais. Não, Mas, imagina, Rafinha, imagina. Moção, de explicar. apresenta para quem não conhece o Rossandro. Vamos lá. Ele vai completar, tá? Mas é porque o currículo do Rossandro é extenso. Mas o Rossandro é psicólogo clínico, tem vários livros publicados bem legais. A gente tem alguns aqui em casa. O Rossandro também é consultor, né, do programa da Fátima Bernardes do Encontro. Dei também uma olhada no YouTube, já tinha assistido vários vídeos seus, mas eu sei que tem mais de 150 milhões de acessos. É isso? Estou falando Exato. correto, né? E eu vi muita coisa do Rossandro, até na Fátima Bernardes mesmo, ele falando sobre educação. Sim. Então, Rossandro, o Grupo Continue faz parte do Projeto Em Frente, que é uma ONG, né, no qual o Newton e eu, né, presidente e vice-presidente, ele é um dos projetos sociais. E o Grupo Continue, ele acolhe pessoas em sofrimento emocional. Né? Sim. Seja com algum diagnóstico de transtorno mental, na prevenção, sobreviventes enlutados, tentantes, de várias outras doenças. A gente diz que acolher, amparar, acolher, amar e levar informação pode salvar vidas. Ai, com certeza. Eu sou sobrevivente de suicídio tentante, né? Então, minha família, eu e o Newton, né, comigo, ele já passou por isso também. Então, a gente leva muito essa bandeira do falar é a melhor solução, né? Sim, com Sempre para certeza. abrir espaços. E os números do suicídio, eles são muito altos, principalmente numa faixa etária aí dos 15, 29 anos. Os jovens têm, esse número tem aumentado por diversos fatores. E a gente tem uma creche também, com 100 crianças em período integral de 0 a 3 anos. E nós acreditamos muito na educação, né? No quanto Sim. isso tem o poder de prevenir e de mudar. Então, dentro desse tema, eu queria que você trouxesse um pouco, até da sua experiência, por que esse número ele só tem aumentado
entre crianças e jovens? Como você vê esses dados? Eu acho que... eu acho até indiquei ontem, tenho indicado em algumas lives, o novo documentário sobre redes sociais que está na Netflix. A gente começou a ver ontem. Assistimos ontem. Pronto. Então, veja o que acontece. Ali, os profissionais, eles tiveram o mesmo direito de delação premiada que os profissionais que trabalham com a chamada junk food, né? Aquela comida de fast food, que conseguiram na justiça o direito de denunciar o que estava por trás dessas comidas, tão viciantes quanto o tabaco, colocando produtos viciantes. Eles assinaram essa mesma lei para poder falar dessas empresas, senão eles seriam processados, né? Porque eles denunciaram aquilo que a gente já sentia. Ou seja, por exemplo, de 2010 para 2011, tínhamos uma média de suicídios de crianças, de adolescentes e crianças, e que de repente pula, assim, gritantemente, e aí você começa a perceber que há uma relação de causa e efeito profunda. Claro, essa não é a única variável explicativa, mas é uma variável a se considerar pelo impacto, pela força, e porque nós não estávamos preparados enquanto seres humanos para lidar com uma exposição tão grande como as redes sociais, e o ego humano não estava também pronto, nem está pronto ainda, para você ter que lidar com a opinião de tantas pessoas ao mesmo tempo. Você vê que tem celebridades que deprimem depois que um ataque de haters acontece, tem cancelamento. E aí as pessoas, aí você imagina um adolescente e um pré-adolescente muito mais frágil na formatação da sua personalidade, na construção de sua identidade, tendo aquela necessidade de ser importante. Nós somos da geração que assistiu Namorada de Aluguel na Sessão da Tarde, que é aquele adolescente que convence uma menina a fingir que é namorada dele para ele se tornar popular no colégio, né? Ou seja, mas era uma coisa tão para pouquinha gente, mesmo assim já mexia com tantas emoções. Imagina quando isso vai para milhares de pessoas. Então, assim, você não tem controle sobre essas múltiplas opiniões, você não tem maturidade para lidar com elas. Isso junta, estou colocando um fator aqui, né? Vamos para outro. Aí temos uma geração de pais que criaram na cabeça a ideia que a melhor coisa que podem fazer pelos filhos é nunca permitir que eles sofram, evitar qualquer tipo de dor, de constrangimento, nunca dizer não, sempre dizer sim, né? Eu até tenho citado, mesmo para chocar as pessoas, um amigo meu que falou que ele é médico também, Nilton, ele recebeu no consultório crianças para vacinar, filhos de cirurgião. E o pai foi antes para anestesiar os dois filhos para eles não sentirem a picada da agulha. Ó, não é chocante eu vi? Mas assim, só para a gente ter uma ideia do que significa isso. É bem simbólico e sintomático. Isso é o seguinte, eu não estou preparando esse ser humano para lidar com as muitas e profundas dores da vida. Que nós não controlamos. É feita de frustrações, né? Exatamente. Então, se eu não crio condições de suportar a frustração, né? Se eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer, e quem faz isso não é porque é ruim, porque é perverso, é acreditando que é o melhor, que ninguém está julgando ninguém. Mas boa intenção não é suficiente para educar uma alma humana. Precisa mais do que boa intenção, precisa de efetividade. É preciso que haja resultados e que aquela criança, como adulto no futuro, pré-adolescente e adolescente nas fases da vida, ela possa desenvolver da melhor forma possível. Aí eu tenho aqui, junto com isso, uma explosão dessa nova onda das redes sociais, de tudo que se impacta no psiquismo, no ego, na comparação, na destruição da autoestima, na comparação de autoimagem, na exacerbação do narcisismo. Aí a gente ainda tem uma sociedade inteira em crise, porque como tudo virou mentira, como todo mundo quer dizer que o outro mente, então a verdade meio que se esfacela, ninguém sabe quem tem a verdade se esfacela, se perde o norte. E temos uma outra questão também, que é a falta de conexão com o sagrado em muitas famílias, que os filhos, não quero ir para a igreja, não quero ir para a escola dominical, não quero ir para a escola sabatina, não quero ir para a evangelização infantil, não quero ir para o catecismo. Meus pais, tá bom, beleza, fica, sabe, contemporaneizando, não desenvolve essa intimidade com o sagrado, com Deus. Então, assim, eu estou citando só 3 elementos que, por si só, cada um deles, por si só, já gerariam profundos impactos negativos na personalidade, mas eles estão somados em muitas educações de crianças e adolescentes, fora outras tantas coisas que a gente poderia passar aqui a tarde inteira elencando. Mas isso por si só já mostra o quanto é impactante essa falta de entrega de competências. Eu até costumo dizer que é como se nós baixássemos aplicativos nas crianças, né? Se eu não baixo os aplicativos corretos,
elas não vão poder rodar nos sistemas aquilo que aquele aplicativo dá conta. O aplicativo de suporte e frustração, o aplicativo de tenha paciência porque sonhos não são realizados do dia para a noite, ou seja, capacidade de suportar a ansiedade e esperar no tempo das coisas. O aplicativo da empatia, ou seja, tenha compaixão pelo outro, não queira agredir o outro, da justiça, da ética, da dignidade, do respeito, né? Então, se você não baixa esses aplicativos, a primeira marolinha, não é tsunami da vida, não. A primeira marolinha da vida, Acabou. o indivíduo, Afogou é a dor já. maior do mundo, ele quer matar-se. Assim, eu também já passei por isso, tem vídeo meu na internet dando depoimento sobre isso, né? E o que foi que fez com que eu resistisse? O que foi que fez com que vocês resistissem? Certamente, na hora do pensamento, que vem com muita força, e é uma questão de segundos para que aquilo vire se execute aquilo ali, junto com esse pensamento vem um conjunto de âncoras emocionais. Que a gente faz assim no precipício, olha, faz assim, e aí volta, porque aquelas âncoras puxam você, que aí, por exemplo, como é que vai ficar minha mãe? Mas não é bem isso, eu tenho que ter paciência, meu Deus, não é bem assim, lá do outro lado só vai ser pior. Então você tem um conjunto de... Esses aplicativos, eles lhe seguraram do precipício. E seguram porque a gente vive num fio da navalha, né? A gente vive, eu digo que a gente passa essa existência sapateando no precipício. É o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo né? todo. É o tempo todo. O tempo todo. E agora me conta uma coisa: como educar pais e educadores para educar crianças num mundo tão diferente do que eles tiveram? E outra, isso não é falado, né? Sim. A criança, o adolescente, ele não escuta isso na escola, Sim. mas ele tem essa dor e acesso ao telefone o tempo todo. Então não existe essa fala. No documentário mesmo mostra. Diminui as relações pessoais. Sim. Até criança, adolescente, o namoro, não tem, porque você conhece pessoas pela internet. Sim. É o que você falou, vê um post e você já deprime porque vira essa cobrança. Complementando só o que o Newton perguntou, como é que faz para educar? Tem jeito. Tem sim. A esperança me norteia, né? A esperança me norteia. Porque assim, primeiro, inclusive se vocês não tivessem esperança e fé na humanidade, vocês não faziam o que vocês fazem, né? Então, assim, é essa fé, essa esperança que faz com que vocês não sejam só um agente do discurso de um mundo novo, mas sejam aqueles que constroem os tijolos de um mundo novo. Inspirado nesse fundo de parede cheio de tijolinhos que estão atrás de vocês aí. Então, vocês fazem parte de um desses tijolinhos da argamassa desse mundo novo, e a esperança, o amor, são essa cola que faz esses tijolos crescerem esse muro do novo tempo. O que acontece, Newton e Rafaela? O que a gente percebe? Primeiro, as escolas, por exemplo, que vivem recebendo por terceirização essa tarefa dos pais, né? Especialmente as escolas padrão de classe média alta, né? Que elas são, na verdade, se você for observar, ironicamente, os pais que mais querem que as crianças voltem para a escola são os mais ricos, né? Sim. Os de classe média baixa, não quero que meu filho volte ainda, não tem controle ainda, eu quero que ele fique em casa, né? Os que mais têm estrutura para manter o filho em casa querem que os filhos voltem para a escola. Isso é irônico, né? Talvez aí, claro, porque não sabem lidar com eles, né, perderam o prumo dessa educação, ou porque também pensam muito mas é um ano, tem que estudar, e papapá, e o Enem, a competição, aquela visão muito mais de entrega de conhecimento do que de comportamentos. As escolas, de um modo geral, elas se cansaram, Newton, de lutar, digamos assim, contra os pais, numa sensação de nós contra eles. Então, eu faço palestras em escolas das mais variadas faixas etárias de renda, em todo o canto desse país. E toda vez que eu ia para uma reunião de pais, os diretores do Iapoca ao Chuí diziam o seguinte para mim: professor, é uma pena. Aí eu completava a frase: eu sei que os pais cujos filhos dão mais problemas não vêm para a reunião, não é isso? Ou seja, a gente chove no molhado, a gente faz uma reunião para pais, para os pais que já cumprem seu papel, e os que não cumprem não vão. Então as escolas começaram a perceber isso e começaram então inclusive baseado no que foi produzido pelo CACEL, pela nova BNCC, entender que há uma necessidade de colaborar, não é substituir a família, mas colaborar no desenvolvimento de inteligências emocionais. Então, os conteúdos emocionais começaram a ir para a escola. É um passo importante, é uma necessidade, mas é também uma necessidade de entender que não adianta levar isso só para a criança, porque assim, se a criança aprende aquilo, mas em casa o pai desconstrói,
Não vai funcionar. E aí começou-se a perceber, também tem que chegar aos pais. Depois começou a perceber, mas também tem os professores, porque os professores também são seres humanos, também são pais, também vivem essa experiência de serem pessoas, muitas, nascidas no século XX, com educação que ainda era do século XIX, educando crianças do século XXI. Então isso aí por si só já dá um conflito. um conjunto de teses de pedagogia aí pra caramba, que é o que tem sido feito. Então aí o que acontece? Isso não significa dizer que é inviável para mim. O fato de, por exemplo, eu não ser da geração que nasceu no mundo touchscreen, mas eu já uso isso, eu não aprendi a usar isso. Então, assim, é preciso, sabe o que também a gente olhar? É preciso as pessoas deixarem de ter, eu vou usar uma palavra bem forte aqui, preguiça, gente, de educar, né? É preguiça de educar, incompetência de educar. E quando junta as duas coisas, o desastre está feito. Porque, obviamente, uma criança, ela precisa do apoio dos pais para formatar sua identidade, dirigir suas experiências e acompanhar nos primeiros passos as quedas iniciais com amor e pedagogia do amor, né? Por exemplo, se uma criança vai atravessar a Avenida Paulista, né, num dia de rush, assim, final de expediente de uma sexta-feira, todo mundo, né, louco para chegar em casa rápido ou ir para balada, a avenida lotada, está com uma criança saindo de um daquelas muitos shoppings ali da Avenida Paulista. Aí a criança olha aquele carro para lá e para cá. Se você pegar a mão dela, né, o que acontece? Ela se preocupa mais? Não. Ela sabe que você vai ultrapassar na hora certa, com a velocidade certa, obedecendo às leis de trânsito, na faixa, quando o sinal fechar, e ainda observar se alguma pessoa que está no carro ou na moto vai desrespeitar tudo isso para desviar da incompetência do outro. É mais ou menos isso que um pai e uma mãe fazem ao atravessar um filho numa avenida. Não é isso? Agora me diga uma coisa, quantas avenidas a existência tem ainda? Será que, por exemplo, a highway da internet, né, não é uma avenida inteira para você estar atravessando com seus filhos? Para entender que eles estarem o tempo... Vou dar um exemplo para você, Nil. Estava no aeroporto? E é claro, sempre que eu falo esses exemplos, eu mudo muitos dados, mesmo não sendo caso de paciente, não precisaria mudar, mas eu mudo os dados e não falo de detalhes para não identificar a pessoa. Estava no aeroporto quando uma mãe chega para mim e diz assim, estou muito triste, eu vejo seus vídeos, perdi meu filho, 16 anos, ele se matou. E claro, né, esperando lá o voo, e tinha tempo ainda na conexão, fiquei conversando com ela, perguntei se ela tinha visto algum sinal. Ela disse, não vi nada. Aí eu falei, a senhora, por exemplo, olhou o celular dele para ver se tinha alguma coisa? Não, mas eu não mexi o celular dele, era a privacidade dele. Aí eu, A senhora olhou no quarto dele se tinha algum sinal? Não, mas o quarto dele, eu não vou invadir o quarto do meu filho, é a privacidade do meu filho. Aí eu pensei assim, ela não viu todas as minhas palestras, ela viu só algumas, porque uma das coisas que eu mais falo é que para privacidade é uma conquista, né? E também outra coisa, ela é uma conquista e, sobretudo, tem quem paga pelas contas, né? Então, privacidade você vai ter com o tempo, né? E aí eu pedi para ela fazer uma coisa. Eu disse, eu queria que eu vou deixar aqui meu e-mail para a senhora, queria que a senhora fizesse o seguinte, a senhora tem mais filhos? Tenho 2. Queria que a senhora, quando voltasse para casa, eu imagino que o quarto ainda está lá montado sem mexer uma peça nela. Exatamente. A senhora não entrou mais? Não. A senhora vai precisar entrar nesse quarto. A senhora vai precisar vasculhar essas gavetas. Eu quero que a senhora pegue o celular dele, peça aos seus outros filhos a senha, acesse o WhatsApp, acesse as redes sociais. Eu quero que a senhora veja o que é que ele postava. Eu quero que a senhora pergunte para os seus outros filhos o que é que ele gostava de ver na Netflix, por exemplo. Que séries ele gostava. E que personagem dessas séries ele se mais identificava. E a senhora depois manda um e-mail para mim, tá? Beleza. Vou vir, eu tenho que ir. Ela ficou, uns 3 dias depois, ela botou assim, eu não sei qual era o seu objetivo, mas se ela me deixar mais infeliz do que eu estou, você conseguiu. Porque ao investigar o quarto do meu filho, as postagens na internet, o que ele via na minissérie, eu percebi que há mais de 2 anos havia sinais de que isso ia acontecer e eu não enxerguei. Se você queria me deixar além de lutada culpada, você conseguiu. Era isso? Aí eu fiz sim e não, né? Aí ela disse, por quê? Porque o meu objetivo era de fato fazer a senhora perceber que a senhora tem uma responsabilidade de cuidar dos seus filhos, mas é muito mais preocupado com os que estão ainda com a senhora do que com esse. Porque esse agora é só oração, prece, rezar por ele. Mas esses 2 é fazer o que a senhora não fez com esse primeiro. É observar, é olhar. Mas veja só, o que está acontecendo? Será que só são as crianças e adolescentes viciadas em smartphone? Não, gente. Olha só, você chega em casa, você sabe, por exemplo, você chega em casa, aí o indivíduo pergunta para o filho assim, eu até conto a história muitas vezes, eu uso essa história do ponto de vista psicológico para alguns pais entenderem. Sabe,
Davi, quando vai falar o Salmo, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ou seja, Eu aquela falei imagem... falei né? sobre isso hoje. É isso, então você veja, Nilton, a pessoa, você imagina Davi, como ele constrói aquilo ali. A gente fica tentando imaginar como é que aquele homem constrói aquela música, porque os salmos são músicas e Davi compôs, dos 150 salmos que tem na Bíblia, ele compôs 105. Davi foi o maior compositor de salmos da Bíblia, ou seja, nem cantor goiano de música sertaneja compôs tanto salmo quanto Davi. Se tivesse FM na época, ele estava no Billboard Top 10 em 5 músicas, mais ou menos. Né? E aí imagina, ele está lá imaginando como se relacionar com Deus. Quem sou eu, primeiro? Quem é Deus, segundo? Como nós nos relacionamos, terceiro? E com essa trajetória dessa relação. E aí, claro, ele não tinha elementos teológicos para poder fazer uma exacerbação filosófica e pensar como os gregos já haviam pensado, algumas questões como o mito da caverna de Platão, nada disso. Ele simplesmente parte do seu mundo rural e, metaforicamente, a partir desse mundo rural, ele faz certas ilações sobre Deus, sobre ele, essa relação. Então, ele começou a imaginar que diariamente ele saía, né, para o campo para levar suas ovelhas que ficavam num lugar que não tinha muita pastagem nem água, andava muito com elas até encontrar pastos verdejantes, para que elas se refestelassem e pastassem. Depois, um sol escaldante da Judéia, muito pior do que os 35 graus que está aí agora, elas ficavam muito, muito quentes e ele levava para um riacho de águas muito tranquilas, não profundas, para que elas se refrescassem. Final da tarde, cair da tarde, voltava ele, mas pensava, é preciso economizar o caminho e eu vou voltar por um atalho para que elas não caminhem tanto, né, e não cansem. E atalho sempre a gente sabe é complicado, porque é um lugar ermo, com pouca movimentação, mais esquisito e mais suscetível ao crime, que é o que acontecia, porque ele voltava pela idade dele, um jovem intempestivo Davi, por um lugar que era muito sombreado, porque era uma montanha próxima uma da outra, formando um vale, e os assaltantes esperavam que alguém desavisado passasse com alguma coisa, com alguma posse lá, para roubar o que a pessoa tinha, e para não deixar a prova do crime, empurrava o indivíduo no vale e a pessoa morria na queda. Por isso que ficou conhecido, na época, como... se tivesse, por exemplo, programas policiais na época lá, ia ter um anúncio assim, mais um crime no Vale da Sombra e da Morte, né? Ia ter mais ou menos isso lá. E aí ele passa, né? Olha só, ele passa pelo lugar. E ele tem uma vara e um cajado, porque um pastor tem que ficar em pé o tempo inteiro, para não perder o contato visual com suas ovelhas, e com a vara para poder direcionar o caminho, né? E muitas vezes, quando elas partem para o precipício, usa o cajado e a vara para não deixar espaço de queda, trazer de volta para a vida e evitar a queda no precipício. Traz isso para a família. Ou seja, quando seu filho chega em casa, se você tiver no smartphone assim, bem assim, ó. E aí, como é que foi na escola hoje? O que é que você vai ouvir do filho? Normal. E tá. Aí fica aqui, ó, ignorando completamente. Aí você não percebe. Por exemplo, demorou mais no quarto que o costume, né? Comeu mais rápido. Tá de cabeça baixa. Não me encarou no olhar. Porque o que nossos pais faziam era ler sinais, né? Porque eu digo que vocês também são da minha geração, fomos educados na geração Bluetooth. Nossos pais olhavam... dos seus pais. Não, eu já sou da tua. Não. Então, assim, a geração Bluetooth, ou seja, você olha e já transmite informações, ou capta informações, né? A mãe olhava assim, e o que é que você tem? Aí você, nada, não, tem alguma coisa. E você não dizia, insistia, ela dizia, é isso. É aí isso, você fazia... Meu Deus do céu, tô doido aqui para esconder, né? Mas como é que pais sequestrados também por tecnologias que não encaram, que não olham, que não observam, sabendo agora nós todos que todos esses programas, esses smartphones, esses aplicativos, eles são feitos para deixar e gerar severa dependência psíquica. Como alguém que não observa, como alguém que não olha, vai ver sinais de uma tragédia. E aí, quando acontece, ninguém comemora, muito pelo contrário, se entristece, porque cada uma criança, ou cada ser humano que desiste, é uma tristeza para o nosso projeto de raça humana, impacta os mais de 7 bilhões que estão aqui, fazendo tudo para manter a vida, né? É como se fosse uma derrota coletiva, cada derrota pessoal. É também na cota da derrota coletiva da humanidade. Eu olho para esse lugar e penso assim, poxa vida, eu preciso me responsabilizar. Está faltando responsabilidade sobre os nossos. Está faltando cuidarmos uns dos outros. É esse lugar do cuidado, desse encontro que a gente tem que ter, que se perdeu. Então nós estamos desconectados. Aí vem a vida e faz o seguinte, tá todo mundo exteriorizado, aí tudo para casa. É como se fosse o pai. Tá tudo de castigo. Vamos todos para casa agora.
Vocês estão só vivendo na balada, só quer saber de qual é o próximo happy hour, qual é o próximo shopping, não sei o quê. Vão tudo para casa. Os mais insistentes continuam na internet comprando, né? Torcendo para que abra tudo. Mas aquelas pessoas que entenderam esse chamado, fizeram, opa, alguma coisa aí eu tenho que aprender com tudo isso. E muitas famílias se reencontraram. Muitas famílias se encontraram pela Encontraram, isso. Né? É verdade. Alguns se reencontraram, outros se encontraram. Eu vi depoimentos, por exemplo, no início do repórter lá, num condomínio, as pessoas cantando parabéns para uma criança lá, e uma senhora e um adolescente de 14 anos. E aí, como é que vocês estão? Aí a mãe fez assim, eu encontrei meu filho, a gente mal conversava, eu chegava, ia pro meu quarto, ia pro dele, a gente tomava café, era uma coisa muito rápida. Hoje a gente conversa, a gente senta. Vamos perceber, nós não podemos abrir mão disso. E quem não conquistou, vá atrás. Porque o que conta mesmo são relacionamentos. São nossas conexões. É esse papinho no café, assim, despreocupado no final da tarde, por exemplo, de um sábado como hoje. Pegar aquela fatiazinha de bolo, botar as pernas na outra cadeira da cozinha. Acabei de comer, pegar um. Não é isso? Eu tô assim, terminar, a gente estava te esperando aqui. Eu esperei para depois. Né? Vocês comeram antes, eu vou comer depois, né? Tô aqui só na água. Então, assim, é sentar, conversar como é que foi, né? Hoje, por exemplo, é o aniversário da avó da minha esposa. 93 anos. Olha. Lúcida. Mas de uma lucidez impressionante, né? E essa história de você... nós vamos comemorar. Claro que a gente não vai lá, ninguém vai fazer uma festa, mas as manifestações do grupo da família, falando da força, da fé, da entrega, da timoneira que ela é. Então, isso não tem preço, sabe? É este o lugar que a gente quer estar. São essas conexões. Mais do que nunca, nós percebemos que nós nos ancoramos nos corações uns dos outros. Nós encontramos abrigo nos corações uns dos outros. Mas se esses corações estão fechados, e o nosso também, para esse encontro, nós ficamos à deriva. E à deriva, qualquer onda derruba um barco, né? Então, é preciso essa condição emocional de estarmos conectados uns aos outros. Então, sim, tem esperança, voltando à pergunta, tem esperança de acordar esses pais, de acordar essas famílias para o dever que elas têm, o compromisso que elas têm uns com os outros, que nenhuma dessas exacerbações de consumo vão compensar a dor da perda de alguém que a gente ama. É preciso voltar para o mais simples, para aquilo que é mais necessário, e muitos de nós podemos perceber isso, como a gente vive com supérfluos, não somente de coisas, mas supérfluo de tempo que a gente perde com coisas que não têm sentido. E aí voltar para esse lugar sagrado, que é esse coração aconchegante do lar, é a ancoragem perfeita para suportar, digamos, todas as tempestades da existência, garantindo que não iremos naufragar, mas chegaremos do outro lado do mar, na praia da existência, comemorando a jornada. Que maravilha! Eu costumo falar muito aqui na instituição e em casa, que o coqueiro não nasce no meio da sala. Nossa, eu ia falar isso. Né? Não nasce. Então, muitas vezes, esses jovens que já estão, muitas vezes em processo de bullying na escola, muitas vezes excluídos do time ou da tribo em que eles gostariam de estar. Sensação de pertencimento. Exatamente, gostariam de estar inseridos, e a família simplesmente não enxerga. E quando acorda, tem um coqueiro no meio da sala, carregado de coco, e ninguém viu. Eu vejo muito isso no consultório. E quando você alerta a família para buscar uma ajuda profissional, imagina, meu filho não é doido, meu filho está bem. Quantos pacientes você mandou? A gente estava contando, mais ou menos, para o psicólogo. Agora, durante a pandemia, uns 8. Porque as crianças agora estão sendo vistas. Não é que as crianças estão ficando malucas na pandemia. Os pais estão vendo que os filhos têm algum problema. E os pais também têm ido, né? Os pais também. Eu acho que tem pai aqui para nós, só para brincar com a situação, Nilson, tem para nós que tem pais, né, que estão sendo que não estão enxergando que os filhos têm problema, não. Tem alguns pais que a minha sensação é que descobriram que tem filho. Tem uma criança. Conta, que a mãe falava, pelo amor de Deus, Nilton. Não, eu tenho pacientes que falam, pelo amor de Deus, quando é que vai acabar essa pandemia? Eu não estou suportando meu filho. Eu falei, você já tinha visto ele em casa? Eu duvido, que a educação é terceirizada. Ou para a escola, ou para a babá, a funcionária do lar. Para alguém ela é terceirizada. E assim, até a futura adoção. A adoção pelo traficante, a adoção por alguma tribo que leve ele para um local
A deriva, totalmente a deriva. Adorei Isso o conceito, vou anotar aqui, tá? Uau. Peraí, essa adoção aí nova aí, adorei. Qual que você falou? Adoção? Pelo crime, pelo pelo crime. traficante. E é o que acaba acontecendo, né, Rossandro? Independente de nível social, cultural, financeiro, econômico. Porque você fica numa... Esse documentário, eu achei... Gente, eu esqueci o nome, tinha um monte de gente perguntando. Depois a gente posta a live. Eu vou, vai falando que eu vou pesquisar aqui enquanto vocês falam pra gente entregar pra galera isso. E aí mostra muito isso, do jovem, ele começa a se machucar, inclusive se automutilar, de ver como ele não se sente parte de nada. Então é um vazio que começa, eu já passei por isso, é um vazio que começa a entrar dentro de você, você não sabe de onde vem. Se bem que essa automutilação, eu também enxergo como um lenitivo para a dor que ele sente. Sim, então. Não é que ele se... Não, ele é uma tentativa de diminuir. É uma tentativa, para exteriorizar aquela dor que ele tem, porque nem ele sabe a dor que está sentindo. Gente, eu vou até colocar aqui, eu vou até colocar bem rapidinho aqui, Newton, para a galera ver, porque tá aqui, ó. Peraí, eu fiquei chocada, eu vou fazer assim, da minha câmera no computador, o dilema das redes, é esse aqui, ó. Dê um print na tela aí, gente, dê um print na tela, vocês que estão nos assistindo, que esse é o documentário da Netflix chamado O Dilema das Redes, que ele precisa ser visto, revisto, estudado, conversado. A gente tem que pedir para os filhos assistir junto com eles. A gente tem que assistir junto com as pessoas. A gente tem que falar muito disso. É uma denúncia muito séria de pessoas que fizeram, por exemplo, a estrutura do Facebook, do Pinterest, do Instagram, do Twitter, do e de tudo. Snapchat, tudo. Não é gente analisando, não. É gente do próprio Vale do Silício denunciando. Então as pessoas estão por trás de tudo isso, estão aí dando essa oportunidade para a gente. E não adianta virem também falar, isso é complô, imagina esse documentário. Não, gente, não é complô, é uma realidade. A gente já sabia dessa questão de anúncio. Todo mundo já se perguntou, como que o Google sabe tudo que eu gosto? Você digita alguma coisa no Google, daqui a pouco aparece um anúncio no Facebook. Você não digita, não. Se você fizer assim, nunca, você tá aqui com o telefone do seu lado, nunca mais ouvi Newton. Sabe? Tá. Aí, se eu sigo você no Instagram, o que acontece? Quando eu entrar, a primeira imagem que aparece é a sua. É assim, eu queria ir para Cancún. Aí você, quando você acessa sua rede social, aparece lá, Cancún. Ou seja, vamos combinar. Então, assim, é muito sério isso. Então, a gente precisa se cuidar. Sim, só uma informação, né, Nilton, para as pessoas que me seguem que não te conhecem, Nilton é pediatra, viu, gente? Então, assim, por isso que ele está falando já faz um tempinho, experiência, o tempo que ele tem experiência com crianças aí e pré-adolescentes é muito grande. Então, vocês veem a força do que ele está falando aí para a gente, a importância dessas informações. E vamos ver lá, galera. Vamos olhar para esse pé de coqueiro. Vamos colocar uma lente assim. Vamos colocar um colírio na existência para enxergar as ervas daninhas que deixamos crescer no meio da sala da nossa existência familiar, no meio desse lar familiar, para poder a gente ter tempo de ir lá e capinar e abastar esse território para construir uma criatura mais capaz, pelo amor de Deus. É claro, a gente está falando aqui de criança, e isso é o mesmo esquema e modelo dos adultos. Sim. Isso também acontece com casais, acontece com filhos mais velhos, com pais. Os idosos também se matam. E aí teve um idoso, até um ator que se matou recentemente, da Globo. E eu li coisas terríveis na internet das pessoas falando sobre ele. Eu deixei de seguir várias pessoas, inclusive do meu círculo, pelas coisas absurdas que colocaram. Total, zero empatia, como se ele fosse não tivesse... como é que tem coragem? Ao invés de terminar uma história de vida bonita. Ao invés de terminar a história de vida, do fim da vida ele estraga. Não, minha gente, já tinha um coqueiro na casa dele. Cadê o coqueiro? A gente não sabe o que ele passava, mas o problema é não julgar. Exatamente. Eu não posso simplesmente... E é uma tendência, né, Rossandro? É você estigmatizar. O problema é que as pessoas não julgam, né? Já condenam, né? Não é que julga. Não há julgamento. Já vai direto. Há uma condenação já. Não dá tempo a você fazer, ter recursos, né? Não. Já vai direto para a condenação.
Então E vai aí para essa tolerância. condenação, essa execração pública hoje, eu acho que você imagina a cena da mulher adulta na rede social hoje, né? Nossa. Meu Imagina Deus! assim, milhões e milhões de pessoas querem jogar uma pedra, né? Assim, Sim. e são pedras que às vezes elas têm um grau de letalidade dentro do coração maior do que uma agressão física, né? Então, assim, porque a gente vive realmente esse momento de profundo desrespeito. Além dessa denúncia sobre os controles, a gente vê no documentário toda a denúncia sobre o jogo de divisionismo político em todos os países do mundo, ou seja, uma ameaça real à democracia, ao Estado de Direito, ao Estado civilizatório. Então, assim, há também por trás algo muito perigoso que demanda, de fato, uma atitude de controle social sobre o que está acontecendo nas redes sociais, nas empresas, que dizem que vão controlar, elas não vão controlar coisa nenhuma, porque elas ganham com isso, né? Ganham com com esse estado de coisas. E também fica claro que os caras que criaram isso nem imaginavam o poder que isso ia ter. É como se tivesse aberto uma caixa de Pandora e a gente vai ter que fechar essa danada, porque senão vai continuar saindo um Sem bicho atrás do dúvida. outro de lá, né? E não sei nem se dá para fechar, né? Agora. Conseguimos. É preciso controle, é preciso legislação. Eu, por exemplo, vejo que eu acredito que a Europa vai sair na frente legislando sobre isso, porque os Estados Unidos não têm tanto interesse porque essas empresas são de lá, né? A China e a Rússia, porque são países cuja Sim. democracia ainda não existe e usam isso em favor disso, da manutenção desse poder. Então a Europa, ela vai legislar sobre isso e ela vai inspirar o mundo para que a gente faça legislações semelhantes, de controle, sabe? Acho que é Eu também importante a acho, gente ver. também concordo contigo, até porque a Europa é uma população um pouco mais senil, mais idosa, ou mais adulta, vamos Mas dizer pra cá, assim, Uhum. né? vai. E com menos jovens, que também são os grandes interessados em Ah. fomentar as redes sociais, né? Assim, Alimentar as redes sociais. até de Sim. políticas públicas, né, das redes sociais, a gente começou a ver um movimento do Facebook, por exemplo, até de suicídio, quando você Uhum. enxerga alguma coisa. O Google fez uma parceria com o Vitaleri. Não Sim. sei se vocês conhecem, né, Rossandro Vitaleri, que é um Ouvi. instituto. É um instituto em São Paulo de prevenção e pós-venção do suicídio. Ah, que legal. Muito E bom. aí, em parceria, eles criaram também ferramentas no Google. Então, quando você digita alguma coisa relacionada à saúde mental, suicídio, ele já leva para essa informação. É uma tentativa, assim, é o início, né? De levar Uhum. ferramentas para as Oi, pessoas. estamos juntos agora. Sim, Tamo Pelo junto, tamo Instagram, junto. se não fosse o Instagram, não Tamo... poderíamos estar juntos agora. sim. Não, É É eu uma aquela, quis é dizer. ferramenta aquela coisa. maravilhosa. Não, eu quis É dizer que aquela assim. coisa, você. Pode falar. Não, você ter consciência disso, daquilo que está sendo equivocado nas redes sociais, não quer dizer extingui-las, porque é algo Sim, que vem, que também tem um aspecto muito positivo. Mas é apenas o excesso, né? Daquilo que a gente começou a usar, lembrando daquele que com quem nunca come mel quando come se lambuza, para a gente saber dosar, fechar um pouquinho a tampa, como a mãe faz. Não, é uma colherinha por dia, né? Senão eu sou daquelas crianças que sequestrei a lata de leite condensado, furei e fiquei sugando na tampa da geladeira durante um mês, quando eu fui usar estava vazia, né? Eu Então, assim, mas também. você tinha só aquele furinho, né? Se você abrir uma lata e der, a pessoa vomita, porque não suporta o excesso. E a gente está muito nesse processo atual. Ô, Sandro, falando de criança, idoso e adulto e todo mundo junto, tinha umas perguntas aqui, que eu tirei os comentários, muita gente está pedindo para tirar, porque fica subindo e aí atrapalha um pouco. É uma coisa que a gente recebe perguntas o tempo Sim. todo, de pessoas que familiares, seja filho, seja companheiro, alguém próximo, que a pessoa está sofrendo, está em sofrimento emocional, está aí com comportamento suicida, com ideação, e não quer ajuda. E a família fica desesperada, o companheiro, sei lá quem que está ao lado, porque conversa, tenta de todas as formas e às vezes acaba falando coisas que atrapalham e não ajudam. Como que você atua nessa questão sistêmica aí, que não envolve só a pessoa que está sofrendo, envolve todos que estão ao redor? Primeiro, a gente tem algumas coisas assim para falar sobre isso, né? A primeira coisa que eu diria é que esteja disponível sem se impor. Eu sei que você não está bem, você não quer buscar uma ajuda profissional, mas eu estou aqui, tá? Então a primeira coisa é se torne disponível sem se impor, porque senão a pessoa fica levitando. Então é o primeiro momento, ou seja,
Um segundo momento é, vão para a guerra silenciosa. Para mim, a guerra silenciosa é uma guerra espiritual, em que eu vou usar meu artefato espiritual da minha religião. E enquanto está lá, sei lá, meu filho no quarto pensando em se matar, estou eu, meu esposo e todos os outros na casa em oração, rezando, fazendo preces, entregando, pedindo para pessoas da mesma religião fazer orações, porque é justamente para trabalhar num outro lugar, acessando a iCloud, né, da alma humana, para que a gente possa chegar no self. Enquanto o ego está se sentindo lá desimportante, achando que não tem mais sentido, que não vai fazer falta e que é um peso na vida, ou que não suporta a vida, que a vida é pesada demais, vou me comunicar espiritualmente com esse self, dizendo, não, você é capaz, isso passa, a noite mais escura, sempre tem um sol que nasce. Então é esse contato, mas é assim, não é um dia, 2 dias, sabe? É uma batalha, é insistente, é consistente, é persistente. E se fazendo tudo o que se fez, tendo consciência de que deu o seu melhor, ainda assim a pessoa desistiu da existência, a família não pode se destruir. Não, eu digo antes de se destruir. Desculpa. Mas é que eu tô falando, tô falando todas as etapas, né? Tô falando o que a gente faz antes, tô falando o que faz durante, né? Porque a gente também tem que falar para as pessoas que não conseguiram. Sim. Porque elas se sentem culpadas, destruídas, e um suicida impacta a vida de umas 7 pessoas. E gerações. Eu já atendi pessoas que foram para o consultório por causa da morte de um avô, que foi no efeito dominó, sabe, destruindo as vidas de todos que vieram depois. Então, assim, nós também temos que cuidar dos que ficam, porque também ficam completamente abalados. É como se fosse uma bomba nuclear, que tem a morte da hora e a morte que vem depois. Porque tem pais que ficam, mas ficam feitos zumbis, mortos. Mortos de culpa, mortos porque não viram a tal do coqueiro. Aí não é mais a hora mais de fazer isso, sabe? A grande homenagem que podemos fazer, claro, é sentir a dor, a saudade, mas é viver com intensidade aquilo que aquela outra pessoa não conseguiu, a vida. Né? Então é isso que a gente precisa ver, é a homenagem que a gente faz. E na compreensão que cada um tem, né? Alguns acham que é uma condenação eterna, outros acham que não, que vai ter outra oportunidade. Eu estou nesse grupo dos que acham que a gente jamais será abandonado e que a misericórdia nos alcança em qualquer circunstância. Então, assim, é simplesmente entender que nós temos, além dos recursos psicoterapêuticos, que são importantíssimos e que ajudam, inclusive medicamentosos, enfim, mas quando a pessoa se recusa, né, é porque a gente deixa para chamar Deus no final, quando era para chamar no começo. Então a gente tem que chamar no começo, durante e depois. Né? Então a gente tem que trazer para lá. E aí, assim, quando essa criança sai de casa, esse adolescente ou esse parente, no momento que ele sai de casa, vai lá no quarto e faz essa oração dentro do quarto, em voz alta. Faz como uma campanha, fazer uma campanha, sabe, uma campanha Sabe quando você tem uma fortaleza lá, aí fica um exército do outro lado cercando até derrubar aquele reino? Pronto, vamos imaginar que um reino de pensamentos disfuncionais está no quarto do seu filho, do seu marido, da sua tia, da sua avó, e você vai, quando saiu, foi no banheiro, aí você vai lá e energia, aplica passe, reiki, o que você acreditar, faz uma oração, derrama amor, bota uma como música, diz os evangélicos, impõe, libera a palavra, bota louvor, ou seja, usa toda a tua força espiritual para manifestar que o amor é muito mais forte do que o sentimento de desespero e de dor. Que aí tem uma força muito grande. É o que a gente chama... É o que a gente fala, de cuidar do corpo, da mente e da alma. Na realidade, ciência e religião estão sempre juntas, né? Nós é que afastamos. Assim como a razão e a fé fazem parte do mesmo processo. É a gente que tenta separar as coisas. E não tem vergonha de dizer, né, que a espiritualidade e a religiosidade são importantes em cada ato nosso na vida, né? Reconhecer humildemente a nossa pequenez diante do todo, né? Isso que você falou, eu acho bárbaro. Até porque hoje vem a física quântica e consegue provar que tudo isso que você disse é realidade. Porque nós criamos a nossa realidade num mundo de possibilidades infinitas. Sim. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e pela melhora pela psicosfera que nós criamos. Não é verdade?
Com certeza, com E certeza. quando, eu entendi dessa forma, tá? E quando, respondendo algumas perguntas aí que fizeram em relação ao que fazer, acho que o Rossandro quis dizer se você já conversou e não deu, você já levou no médico, a pessoa está com resistência, use todo o amor, tudo que a gente tiver. Eu sempre falo para a Rafa, essa o pessoa... amor cura tudo. Quando a gente O amor cura tudo. Quando a gente começou esse projeto, eu sou jornalista, o Sandro, e estou estudando psicologia agora. Massa. E aí, quando esse projeto começou, continue uma tatuagem que eu tenho no ombro com ponto e vírgula. Para quem já quis colocar um ponto final na sua história, colocou um ponto e vírgula e conseguiu continuar. E eu falava, mas Newton, o que eu vou ensinar para as pessoas? Eu vou ensinar o que não ser. Eu não tenho nada para ensinar. Eu queria morrer para ser outra pessoa. E aí ele sempre me disse isso, que para salvar vidas e ajudar, não necessariamente eu tem que tinha ser que da área de saúde. Da área da saúde. Eu tinha que ter amor. E nem religião, porque até hoje eu não sou uma pessoa religiosa. Eu me defino como espiritualista, eu gosto de tudo um pouco. E é isso, é o amor, né? O amor que pode ser de várias formas, de várias religiões, várias crenças, mas que no fundo ele quer dizer a mesma coisa. E isso tem um poder curativo, assim, do tamanho do mundo, né? Eu concordo com ela e com você em tudo que vocês disseram. E para a gente que é da área de saúde, a gente vê o quanto nós somos tão frágeis diante de tudo que pode nos acontecer, do que nos acontece. A nossa resiliência, muitas vezes, não dá conta. Não dá conta. Às vezes nós nos sentimos muito fortes, mas não estamos com essa bola toda. Eu acho que o importante é ter humildade. Tem que reconhecer isso. E para reconhecer também... Que precisa de ajuda. Que precisamos dos outros. Ninguém com está certeza. só. Nós temos necessidade de agregar. O ser humano é gregário. Sim. Por isso que esta pandemia está tão ruim para todo mundo. E o brasileiro, como todos os latinos, né, são do toque, porque o toque é terapêutico. Uhum. O abraço demais. terapêutico. Demais. Não vejo a hora. Eu continuo beijoqueiro. Eu não, mesmo na pandemia, não tem jeito, Rosana. Eu preciso de bochecha de neném para apertar e beijar as pessoas. Não tem jeito. Não é, Rafa? Mas não pode, né? Eu tomo bronco o dia inteiro da Rafa. Para, amor. Para, amor. Dá bronca, Tá dá Eu bronca. também tenho vontade, das vai expor pessoas. as vozes, principalmente. Mas né? o amor não cura tudo? De não, máscara, mas tem eu hora tô dando um beijinho. Amor cura tudo. Ele vai contra Fica aí acumulando, Nilson. Fica acumulando. Tô acumulando os abraços. Já falei, Eu tô vou ter que brincando, dar- gente. Isolamento social. Tô brincando. O pai dele não sai para lugar nenhum. Meu pai também está com 93 anos e está recluso em casa, obedecendo ao isolamento. É o que tem que ser, né? Álcool em gel, oração, máscara, isolamento social. E olha, vou contar uma coisa: guarde os beijos. Eu guardo as beijocas. Que elas vão vir no final. Então, e acumulado. também, Eu só não posso dar de uma vez, porque senão tora a pessoa. Tenho que dar em compassado. de dose em dose, né? Exatamente. E a gente estava aqui falando, né, de formas de ajudar, né? O Rossandro explicou muito bem. E falar, a gente tem que lembrar que falar sobre isso, falar a palavra suicídio não atrai, não vai dar ideia para a pessoa fazer, não vai atrair coisa ruim. Não, quando a gente fala, eu sempre falo, quem tem informação não tem preconceito. Quando eu falo sobre um assunto abertamente, ele deixa de ser um tabu. Se as pessoas têm que fazer tratamento para o câncer, tratamento para doenças autoimunes, diabetes, sei lá o quê, por que elas não podem procurar ajuda em saúde mental? Eu faço terapia, eu tomo medicamentos, eu tenho transtorno bipolar, eu vivo uma vida normal, faço tratamento, eu não fico doente o tempo todo. Às vezes eu fico, mas às vezes não. E tudo bem. E ok da gente falar isso. Isso não... a doença, seja ela qual for, não define quem nós somos. Nós somos nem nos pessoas, diminui, humanos. Nada. Então, que a gente use o amarelo é só para dar uma voz um pouquinho maior. Mas que a gente não espere ficar doente para procurar um psicólogo. Psicólogo não é coisa de louco. Psiquiatra não é coisa de louco. Pelo contrário, é uma forma de autoconhecimento. Louco não busca ajuda. É isso. Quem é louco nem sabe que tá louco. Não busca ajuda. Não faz tem ideia. consciência.
Se a gente está sofrendo, se as coisas não estão legais, não importa o motivo, procure ajuda. Experimente, né, Rossandro? Porque isso é uma coisa que salva vidas. Falar sempre é a melhor solução. Quando você traduz a sua dor, quando você dá a ela nome, muitas vezes só em você nomear, você vê a falta de sentido que ela tem. Quando o pensamento está só dentro de você e você não compartilha com ninguém, ele ganha uma força enorme. Quando você traduz em palavras, às vezes naquele momento, só de você falar, por isso aí o CVV já cumpre um papel maravilhoso, né? Só de você ligar para alguém, pronunciar a sua dor, você faz, meu Deus, que coisa sem sentido que eu estou falando, né? Porque o pensamento vira, ele é traduzido. E se não é suficiente, alguém vai te ajudar a traduzir esse discurso. Alguém vai te ajudar a mostrar que aquilo tem lógica ou não tem lógica, tem fundamento ou não tem fundamento. E trazer para o real. E se ainda assim essa pessoa não foi suficiente, vai para um profissional treinado para isso. E se você não quer, procure essa ajuda do transcendente, né? E se você recusa tudo isso, ninguém vai desistir, né? A gente fica ao redor, torcendo para que você abra, né? Abra seu coração. É natural ter um momento de dor, é natural ter um momento de recolhimento. Temos que respeitar esses momentos que todos nós temos, que as pessoas têm, mas a gente não pode estacionar na dor, porque ela pode realmente representar um lugar não onde a gente fica para aprender, se fortalecer, se ressignificar e caminhar, mas a gente fica como se estivesse numa areia movediça. Então a gente tem que passar por aquele momento, mas como qualquer pessoa que tem que ir para o quarto dormir, depois tem que levantar, tirar o pijama, acordar e seguir a vida. Nesse fluxo da vida, da existência, a gente precisa pedir ajuda, ter humildade, como o Newton falou aí, a gente não é Superman nem X-Men, coisíssima nenhuma, a gente é muito fraquinho, frágilzinho, precisando de ajuda, baixa a bola, né? Assim, todo mundo é assim, uns disfarçam mais, uns acreditam que são, esses são mais perturbados ainda, né? Mas a maior parte de nós somos humanos com nossas fragilidades, que somos a potência que somos e por isso dominamos, né? E construímos a civilização que nós construímos, ainda que imperfeita, mas cada vez mais avançada, porque na nossa fragilidade conjunta nos unimos. Se fosse o mais forte a ter vencido a evolução das espécies, aqui estava um Tiranossauro Rex falando com vocês. Mas não, é um ser humano frágil, fraquinho, que basta um garfo que entra, basta uma caneta que fura, mas por ter tão consciência dos perigos, dos riscos, não se submete a isso e pede ajuda quando necessário. Então, esse grito, né, esse assumir, falar, como a Rafa está falando, eu tenho depressão, tenho bipolaridade e tudo bem, porque eu me cuido, eu tenho a crise, eu caio, mas eu vou e eu volto. E cada um tem as suas, digamos, lutas cotidianas, diárias e silenciosas. Talvez um dos problemas da rede social é porque as pessoas só mostram um momento eufórico, nunca um momento depressivo da vida. Né? Tipo assim, na euforia você posta tudo, na depressão você se esconde. Então, a gente tem que ter essa visão de que as pessoas oscilam, que nós oscilamos, que isso é extremamente humano. Não se sinta menor por isso, não se sinta incapaz por isso. E se você não tem competências, a vida ou a família não fez isso, também não encontre culpados. Nem os outros, nem vocês. Também não é a solução. Culpar os seus pais que não lhe educaram bem, ou a você porque fez escolhas erradas, também não é a solução. O que eu faço a partir de agora? É o hoje que importa. É a caminhada que a gente vai fazer a partir de hoje, dia 12 de setembro de 2020. Né? O que foi. Agora é hoje, aqui e agora, para continuar e começar uma nova jornada. Mas não adianta aqui agora dividido. Tem que estar em plenitude total. Esteja integral, presente como um todo, não é mesmo? Rossandro, você falou uma coisa agora há pouco que me remeteu a outra coisa. Uma das coisas que eu tenho muito medo não é quando a Rafa está triste, mas é quando ela está eufórica. Quando ela está lá em cima, onde ela é poderosa, onde ela consegue tudo, me dá medo. Então, eu queria que você falasse alguma coisa. É porque sobre... a última crise que eu tive foi 13 de outubro de 2016. E as 3 tentativas de suicídio, eu não estava deprimida. Na baixa, né? Quer dizer, dentro de mim eu estava destruída, mas na parte externa, quem me olhasse não ia perceber, porque eu estava... Porque é muito comum, né? A gente ouve falar assim, as pessoas fulano se matou, mas ele estava tão feliz. Ele não estava triste, eu não reparei que ele... Sabe? É os estereótipos, né, Newton? É os estereótipos que as pessoas pensam. Na verdade, a euforia é uma saída de si mesmo. Você está eufora, né? Então, assim, aí você não tem controle.
É aquilo, eu tenho dito muito, que eu acho muito legal, porque os gregos diziam assim, quando você não está em sintonia com o seu eu e não se conhece, você vive, no caso eles não tinham esse conceito, né, que esse conceito vem depois, eles tinham a concepção mítica do mundo. Então, se o indivíduo está vivendo uma trajetória, ele está em sintonia com os deuses. Se ele não está vendo essa trajetória, ele está em dessintonia, então ele está numa tragédia. Sim, Né? sim. E como os romanos renomearam os deuses gregos como astros, né, Júpiter, né, Plutão, essa coisa toda, eles não chamam de tragédia, eles chamam de desastre, está em desalinho com os astros, desastre. Então, para a gente não viver nem num desastre, nem numa tragédia, e ter finalmente uma trajetória, não pode estar eufórico, ou fora do eu o tempo todo. Tem que ter esse contato com a interioridade de forma mais integral. Então, o que a euforia tem como perigo? Porque, às vezes, a pessoa que a gente chama do suicídio inconsciente, e entra num carro para fazer um pega e bate e morre, porque acha que é invulnerável. Digamos que na fase da... Por que é tão preocupante a adolescência no auge dela? Porque a gente é eufórico o tempo todo, a gente acha que pode tudo, que é invulnerável, onde tem muitos riscos. Então, não, vamos lá, vamos fazer roleta russa, bora! Acha que é como no filme, na minissérie, que sabe que é Matrix, aí faz assim e a bala passa. Não é assim não, gente. As então, âncoras assim, não conseguem segurar. Não consegue segurar. Então, assim, aí é nessa hora que quem tá de fora e que ama, tem que cuidar mais, né? A gente tem que cuidar sempre, mas tem sinais que são mais perigosos. Porque a aparente euforia que seria, não, tá empoderado e tal. Não, né? Não é a euforia num processo bipolar, não é só comprar uma bolsa caríssima, não, sabe? Isso, E estourar o cartão, não. É bem diferente disso. Só para as Pode... pessoas. E é incontrolável, assim. Tipo, não é um negócio, estou eufórica porque estou feliz. É um negócio que é inerente, você nem percebe que tá assim. Não é uma euforia baseada. É igual a euforia de cocaína. Vê só, porque eu sempre digo, eu lembro que chegou um paciente meu que era viciado em cocaína e maconha, né? E ele falou assim, não, pô, a maconha me acalma, a cocaína me excita. Eu digo, pô, olha que coisa injusta. Mas por quê? Porque a calma, ela tem que vir de um profundo senso de dever cumprido. Então eu tinha lá uma meta, fiz, tal, não sei o quê, e quando terminou eu... Aí essa calma, ou seja, o organismo proporciona esse barato. Sim. Essa calma, sem cobrar conta. Isso. Agora, o nego quer ter calma sem ter feito o trabalho, aí o organismo cobra a conta. Sim. Vem lá e provoca Alzheimer. Tem vários estudos sobre isso, né, do uso da cannabis. Não, mas aí eu quero ficar eufórico também. A euforia vem de uma vitória, depois de muito esforço. Sim. E o organismo libera endorfina e tal. Aí você não faz patavina e quer uhul! Aí foi... Rossandro, a gente tá no último minuto. Meu Deus! Droga! Saco. Olha, muito obrigada. Sabe que eu te amo muito. Queria muito. que você, meu irmão. Para encerrar, foi muito bom ter você. Queria que você dissesse, deixasse uma mensagem em alguns segundos. A gente nunca pode duvidar da nossa capacidade de superar as dores. Nós carregamos a capacidade de viver uma trajetória e sair de um desastre, de uma tragédia. E se você não acredita nisso, confie em quem você ama. E se você não tem ninguém que você acha que ama você, o que é uma mentira, pode acreditar nisso, acredite, Deus jamais desistiu, né? Ele nos conhece, como diz Davi, ele nos sonda, e mesmo quando faltam em nós palavras, ele conhece o nosso pensamento. Então, se faltar abraços humanos, entrega-te a Deus. Amparem, acolha, amem, continuem com a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Rossandro. Do fundo do coração. Obrigada, gente. Show de bola.